Creomar faz uma provocação hoje no nosso meio político que eu queria trazer para você. Mesmo que você não tenha lido ainda, eu vou fazer um resuminho porque o nosso espectador também talvez não seja assinante premium. A provocação que ele faz é a seguinte: tarifaço de Trump pode ser sobre Bolsonaro. Talvez seja também sobre negócios, mas é principalmente, na análise do nosso Creomar, sobre hegemonia. Hegemonia, inclusive, regional. Ele faz uma avaliação de que no cerne do tarifaço do Trump pode estar esse desejo de manter, de ampliar a hegemonia na América Latina, especialmente em contraposição à China. Não te parece? Eu acho que essa tese é muito crível, mas ela me parece que talvez ela tenha embutida em si uma contradição, que é o fato de que, no mínimo, corre-se o risco de, com o tarifaço, empurrar esses países para mais perto da China. Quero te ouvir um pouco. Hoje entra o tarifaço em vigor. A gente teve, né, aquela lista dos 700 itens, a gente ainda tem negociações. O Haddad está falando que acha que agora que o tarifaço está em vigor, talvez destrave algumas dessas negociações. Como é que você acha que esse desenho se dá? Perfeito. Adoro as análises do Creomar, mas vai lembrar que ele faz análise de política, eu faço análise de economia. Então, pensando no aumento de tarifas e no isolamento comercial, ou até não só comercial, né, mas de imigração também, porque saiu uma notícia de que eles vão dificultar, encarecer muito o visto para turismo e negócios também. Ainda não saíram as regras, mas eles querem cobrar um calção para você depositar, e aí se você sair do país você recebe de volta, mas se você ficar lá eles ficam com dinheiro, né? Isso encarecer muito viagens. Então é um isolamento não só do ponto de vista de tarifas, né, ou seja, de encarecer, dificultar comércio com o resto do mundo, mas também de recebimento de pessoas de fora, né? Ainda que de maneira legal e que traz benefício para o país, né? Turismo e turismo de negócio são duas das melhores coisas que tem, porque tem várias pesquisas que turista gasta mais, né, no país de destino do que em casa. Uhum. Então, isso como estratégia, se essa é uma estratégia de aumentar a influência, eu nunca vi na literatura econômica um país que conseguiu aumentar a influência se isolando. Uhum. Isso, inclusive, vale para o Brasil. Sempre bom lembrar que a gente tem sempre tivemos uma vontade de ter uma liderança regional, mas que ficou muito empacada com a dificuldade que a gente tem de fazer abertura econômica, de participar de acordos multilaterais e tudo mais. E é por isso que eu tenho um pouco de dificuldade não é nem de crer, mas pode ser que seja de fato uma intenção do Trump. É só porque a intenção ela é tão descolada do instrumento, no caso da economia particularmente, que eu fico difícil, né, entender como é que tá a cabeça do outro para ele pensar que se isolar do resto do mundo, diminuir as trocas, diminuir o recebimento de turistas, diminuir, né, o fluxo, né, de trocas, vai aumentar a influência dos Estados Unidos no mundo. A não ser que o Brasil e outros países cedam. Mesmo cedendo, porque com a simples redução das trocas a partir das tarifas, né, pensando nas tarifas como instrumento comercial, já reduz a sua influência, porque daí esses países vão ter que buscar alternativas, né, não só com China, mas com a União Europeia, enfim, vão ter que buscar outros acordos internacionais e isso reduz a influência relativa dos Estados Unidos do mundo. Perfeito. E pensando, né, na tarifa como uma ferramenta de troca política, né, supondo que a motivação também seja um pouco o lance do Bolsonaro, mesmo efeito. Na verdade, reduz a influência porque, né, assim, eu não sei o que passa de novo, é difícil saber o que se passa na cabeça do Trump, mas eu imagino que a maior parte dos aliados dele deve ter dito, olha, acho que nem o Eduardo Bolsonaro achava que o Alexandre de Moraes ia ceder com a Magnitsky. Com a Magnitsky, eu nem sei pronunciar essa palavra. Nem isso, né, inclusive tem algumas falas dele, tweets falando assim, né, que o importante é coisa assim, né? Mesmo que seja terra arrasada, o importante é que as pessoas paguem. É uma coisa meio vingança, assim. E hoje ele reiterou. Então, se é vingança, não é utilitário, não é vou fazer isso para conseguir aquilo. Vou fazer isso para punir Alexandre de Moraes. Então,
eu tenho um pouco de dificuldade de embarcar nessa tese porque o instrumento ele não atinge os objetivos, né, propostos aí nessa tese do CREA-MA. Mas, de novo, vale sempre ler, porque eu adoro as análises dele fica um cardápio de possibilidades do que está acontecendo. E, assim, eu sei que hoje a gente vai ter que abusar da sua boa vontade conosco, porque o programa se estendeu e tem gravações agendadas para... Gente, meio não para. Inclusive, uma das gravações que a gente tem agendadas para logo depois daqui é para a edição de sábado, deste sábado. Eu não vou dar spoiler, eu vou dar spoiler amanhã e sexta. Então, venham. Fica assistindo aí. Mas eu quero te fazer uma última pergunta sobre isso para a gente encerrar. Que é a seguinte, tudo bem, mas você estuda, uma das tuas áreas de estudo é economia comportamental, não é isso? Pode me corrigir se eu estiver errado. Não tem um efeito retórico de ver um presidente dos Estados, um efeito que pode ser positivo para o seu campo político, economicamente falando, para o campo político de uma figura como Donald Trump, de parecer tão valentão, de parecer... assim, porque parte do discurso, que, aliás, não está baseado em fatos, é de que o Trump é um exímio negociador. E que, então... fazer esse tipo de movimento ousado pode reverter em países cedendo e ele, então, continuar posando de exímio negociador. Isso, na economia, isso tem algum impacto? Bom, a gente tem dados, tem artigo científico publicado já em revista que analisou quando ele fez isso no primeiro mandato e aumentou tarifas contra a China. E a China, muito espertamente, retaliou como? Não, vou retaliar nos produtos que são do reduto eleitoral do Donald Trump. O que aconteceu? Na eleição seguinte, ele perdeu apoio nessas regiões que eram de apoiadores dele. Então, apesar do discurso, ou o discurso não foi o suficiente para segurar o voto das pessoas que estavam apoiando ele, mas que foram afetadas pela retaliação da China. Eu não sei se você ouviu a explanação sobre indústria calçadista do nosso Pedro Doria na primeira parte do programa, mas ela está diretamente ligada com isso. E aí, então assim, ainda que pode ser que assim, parte dos eleitores dele de fato se animem com isso, mas assim, do ponto de vista econômico, o café da manhã, a gente sabe que o café da manhã em várias coisas dos americanos vão ficar mais caras. Então, fora o núcleo duro, eu acho muito difícil que essa imagem consiga suplantar o encarecimento, né, pesar no bolso, né, o fato que pesa no bolso. Acho muito difícil, para além da base dele, isso se manifestar, dado que a gente viu que aconteceu, né, inclusive com apoiadores também, quando aconteceu a retaliação chinesa lá no primeiro mandato. E fora o efeito emprego, né? Porque tem, né, a gente fala muito de inflação e tal, mas o Trump, sempre que ele falou de aumentar a tarifa, de mudar, a contrapartida para ele ceder pode trazer a tua indústria para os Estados Unidos então, né? Então, ele sempre fala isso, não quer a tarifa? É só passar a produzir esse produto aqui dentro dos Estados Unidos. Numa esperança de reverter isso em emprego. Sendo que é um cara que vive mudando regra, você vive criando regra nova, vive criando estabilidade. Ou seja, você destrói os incentivos que você teria de fazer com que os empregos fossem gerados nos Estados Unidos. E, bem lembrando, o Pedro já comentou aqui outras vezes, mas de fato isso acontece. As pessoas têm a percepção de que quando eu consigo meu emprego, fui eu que consegui, não foi o governo. Inflação é um problema que o eleitor em geral culpa o governo. Não à toa, o último presidente, né, o Biden e os democratas foram punidos porque a inflação estava acima, não vou dizer fora de controle, mas acima do nível histórico dos Estados Unidos há muitos anos. Trump vai seguir por esse caminho, fazer várias medidas que são inflacionárias, aliás, está seguindo por esse caminho. Então, assim, eu não sou otimista de que as coisas vão bem, otimista para ele, né? De que as coisas vão bem para esse governo com essas escolhas. Claro que existem outras questões, né, de valores, de sentimento de pertencimento, toda a questão com a imigração que, enfim, pode entrar na balança na hora que os eleitores forem votar. E o fato do voto ser opcional, né, não ser obrigatório, nos Estados Unidos também tem um peso. Isso. Né? Então, tudo isso pode acontecer. Mas, do ponto de vista econômico, eu não consigo ver uma forma do Donald Trump ganhar, não só com o Brasil, mas com todos os países que estão sofrendo com aumento de tarifas. Então, ver cenas dos próximos capítulos e ver as próximas eleições que são de meio de mandato e ver como é que o
o eleitorado vai responder elegendo o pessoal para a Câmara. Ei! Você que está comigo aqui no YouTube já acompanha o Ponto de Partida? O PDP é o meu programa das segundas, quartas e sextas-feiras com análises quentes sobre os principais assuntos que movimentam o noticiário e também respostas aos comentários de vocês. Mas alguns temas eles precisam de mais tempo, mais calma e mais contexto. Daí surgiu o Ponto de Partida série. É um formato especial com episódios bastante maiores, produção pensada para streaming e recursos visuais super elaborados para mergulhar e contextualizar temas que merecem um cuidado especial. Por isso decidimos fazer episódios sobre o conflito entre Israel e Palestina. Não é só notícia, é história, sociologia, um trabalho intenso de apuração e muita pesquisa. Gente que assistiu e escreveu dizendo que finalmente conseguiu entender a origem desse conflito, das raízes na Idade do Bronze até a era da inteligência artificial. Outros comentaram que é um conteúdo tão esclarecedor que deveria ser exibido nas escolas. Que bacana. Muita gente dividiu conosco que conseguiu desfazer ideias equivocadas. E isso deixa toda a equipe muito feliz, porque é exatamente esse o propósito. Clarear o que parece complicado demais e o que está por trás dessa guerra que não nasceu agora. Se você ainda não viu os novos episódios, fica aqui o meu convite. Assine o streaming do Meio e entenda com profundidade e clareza um dos conflitos mais complexos e importantes da atualidade.